Catarina Alves Paraguaçu, também conhecida como Catarina do Brasil, foi uma indígena tupinambá. Nasceu no que hoje é o estado da Bahia e casou-se com o marinheiro português Diogo Alves Correia, o Caramuru, considerado o primeiro casal miscigenado brasileiro. O programa Tupi na Entrevista de hoje conta a história de Paraguaçu, a mãe do povo brasileiro. O nosso muito obrigado à GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas, essa empresa centenária, essa parceria de sucesso que nos ajuda a chegar quinzenalmente até você com o nosso trabalho de pesquisa e de resgate histórico. Você que está chegando agora e conhecendo nosso canal, não esqueça de inscrever-se no nosso canal, deixar seus comentários e o seu like. Isso é muito importante para que o YouTube entenda a relevância do nosso trabalho de pesquisa e leve ao maior número de pessoas possível. Hoje falaremos de Paraguaçu, a linda indígena casada com Caramuru, o primeiro casal miscigenado brasileiro, considerada a mãe do povo brasileiro. Catarina Paraguaçu é raiz da nossa história. Ela se apaixonou pelo explorador português Diogo Álvares Correia e juntos formaram o primeiro casal de maneira formal miscigenado, marca da nossa cultura. Diogo e Catarina, Caramuru e Paraguaçu, deram origem à primeira família brasileira, uma verdadeira e intensa história de amor, um conto de fadas tropical. Não se sabe ao certo a data do nascimento da linda indígena tupinambá. No Brasil, do começo do século XVI, início da chegada dos exploradores europeus, os povos originários se dividiam em várias etnias. Paraguaçu, que significa água grande, jovem de grande beleza, era filha de um morubixaba, líder da aldeia. Crônicas da época ressaltam a beleza das indígenas, que nada devia às das beldades que desfilavam nas ruas de Lisboa. O termo tupinambá pode ser aplicado aos indígenas brasileiros que, por volta do século XVI, habitavam duas regiões da costa brasileira. A primeira ia desde a margem direita do Rio São Francisco até o Recôncavo Baiano, e a segunda ia do Cabo de São Tomé, atual estado do Rio de Janeiro, até São Sebastião, hoje o estado de São Paulo. Esse segundo grupo também era denominado de tamoio. Esses grupos, compostos por centenas de milhares de pessoas, eram a nação indígena mais conhecida dos navegadores europeus recém-chegados por aqui. Mas Tupinambá também pode se referir a todos os povos que, durante o início do contato colonial português, falavam alguma variante do idioma tupi antigo, desde o Pará até o sul do país, segundo informações do cronista Pero de Magalhães. Entre esses povos estavam os tupiniquins, potiguaras, tupinambás, caetés, tabajaras, tamoios, tupinaés, entre outros mais. É sempre bom lembrar que eles eram os habitantes originários e muito numerosos. Atualmente, os povos tupinambá vivem na vila de Olivença, no estado da Bahia, e no Baixo Rio Tapajós, no estado do Pará. Os tupinambás, ou o povo verdadeiro, de fato, em tupi, eram amantes das artes da guerra e da dança. Moravam em malocas ou tejupá, grandes tendas coletivas feitas de palmeira pindó, que deu origem a um dos nossos nomes do Brasil, Terra de Pindorama, como era chamada pelos indígenas. O número de malocas variava, geralmente de 6 a 8 unidades. O grupo sobrevivia da caça, pesca e agricultura, sobretudo raízes como mandioca, um tubérculo com várias funções na culinária indígena. A divisão de trabalho era feita a partir do sexo. O plantio, a colheita, o preparo das comidas e o artesanato eram trabalhos femininos. Instrumentos de guerra, arcos, flechas e lanças eram feitos pelos homens. Os artefatos de guerra ou de trabalho eram de madeira e pedra, como os machados com que cortavam madeira para vários fins. Os tupinambás praticavam rituais antropofágicos. É sempre bom lembrar. Diogo Álvares, único sobrevivente do naufrágio de uma expedição francesa entre 1508 e 1509, era o único português embarcado. Ele teria sido encontrado pelos tupinambás caído entre as pedras, num lugar onde hoje é o bairro do Rio Vermelho, próximo à Ponta do Padrão, Farol da Barra. Para alguns historiadores, ele poderia ter sido encontrado em Arembepe, outro lado, que na década
década de 1970 era um ponto de encontro de hippies e adoradores da natureza. Mas essa teoria não se fortalece com o tempo. Diogo, nascido em Viana do Castelo, era um jovem de uns 18 anos e ganha o nome de caramuru numa comparação a um tipo de peixe elétrico, parecido com a moreia, uma enguia que vive entre as pedras. Os tupinambás praticavam a poligamia, mas Caramuru, encantado com Paraguaçu, não quer saber de outros casamentos. Ele chega a ter filhos com outras mulheres, mas nunca se separou da primeira e única paixão, a indígena Paraguaçu. O casal mora durante muito tempo num lugar onde fica atualmente o Altos da Glória, no bairro da Graça. Nesse mesmo lugar tem um pequeno e modesto templo, a Igreja da Graça, construída a pedido de Paraguaçu, esposa, mãe e religiosa dedicada e devota ao catolicismo. Em 1524, aporta na mesma ponta do padrão, ali no Farol da Barra, outra expedição francesa, dessa vez comandada pelo italiano Girolamo Verrazzano e patrocinada pelo armador e milionário francês Jean Angot, que dizem teria financiado também a expedição que naufragou com o nosso Caramuru. Um dos pilotos dessa investida e exploração de produtos, como principalmente pau-brasil, era Jacques Cartier, um dos maiores navegadores franceses de todos os tempos e tido como o descobridor, entre muitas aspas, do Canadá. Ele fundou as cidades de Quebec e Montreal. Caramuru atuava como um negociador entre os estrangeiros que aqui chegavam e os tupinambás. Ele falava outras línguas, era um homem do mundo e tinha a confiança dos povos originários. Nesse mesmo ano de 1524, Cartier volta para a França e leva na viagem o casal Paraguaçu e Diogo Caramuru. Essa saga, quase inacreditável, deu na primeira união oficial de um casal miscigenado. O casamento acontece na década de 1520, em Saint-Malo. Paraguaçu é batizada como Catarina Paraguaçu, uma homenagem à mulher de Jacques Cartier, Catherine de Granges, sua madrinha de batismo e também madrinha do casal, junto com o marido. A cerimônia na igreja de São Vicente teve a presença de representantes da elite local. Paraguaçu incorpora o nome Catarina e o sobrenome Álvares ao seu nome de origem. Foi o primeiro casamento oficial entre uma brasileira e um português. Paraguaçu foi a primeira mulher das Américas a casar com um fidalgo na igreja. Um dos convidados da cerimônia cristã teria sido o bispo Sardinha, que só chegaria por aqui em 1551 para se tornar o primeiro bispo do Brasil, mas que na época do casamento estudava na Sorbonne. Catarina Paraguaçu e Diogo Álvares Caramuru voltam para o Brasil em 1531. Trocam frio das praias de Rouen e Dieppe, na Normandia, de onde saíam as expedições exploradoras para o Brasil, pela brisa suave da Bahia. Melhor opção não existia na época. Eles vivem durante muitos anos no Alto da Glória, no bairro da Graça, lugar nobre da nova urbanidade. Os pontos de vista do casal eram a Baía de Todos os Santos, o Rio Vermelho e o Farol da Barra. Só o esplendor da natureza. Nesse mesmo ano chega por aqui a expedição de Martim Afonso de Souza, o início de um plano mais sistemático de exploração às capitanias hereditárias. O cronista dessa viagem é Pero Lopes de Souza, irmão de Martim e também amigo do rei de Portugal. Ele conta nos diários da navegação sobre o encontro com Caramuru e Paraguaçu e de como ficou extasiado com a beleza das indígenas que nada deviam à formosura das europeias. Em 1535, a expedição espanhola, comandada por Simão de Alcobaza, também naufraga nas cercanias do Rio Vermelho. Caramuru, mais uma vez, se mobiliza para ajudar a tripulação e recebe como pagamento uma chalupa, um tipo de barco pequeno, e 2 tonéis de vinho. Muitas expedições naufragaram na aventura de chegar ao Brasil, um mundo novo com promessas de riqueza, prosperidade e natureza transbordante. Muitos morreram sem conseguir ver a exuberante floresta tropical intocada até então. Caramuru tornou-se uma peça importante nas negociações com os estrangeiros que chegavam por aqui e que trocavam objetos como facas, pentes e machados por víveres para continuar a viagem de volta ao país de origem com os navios cheios de toneladas de pau-brasil e outras madeiras nobres. Caramuru mantinha sua chegada no Brasil envolvida em mistério. Afinal, como explicar para os portugueses que ele estava num navio francês,
numa expedição exploratória que violava o Tratado de Tordesilhas estabelecido com a Espanha, que dividia o Brasil entre os dois países. Mas uma das confirmações da presença dele na expedição francesa pode ser reafirmada pelo nome que os indígenas davam ao lugar próximo ao naufrágio, Mair Quita. Mair era como os tupinambás chamavam os franceses, e Quita significa rio. Essa tese é confirmada pelo engenheiro e estudioso baiano Teodoro Sampaio. Mais ou menos por volta de 1540, chega na região o donatário da Bahia, Francisco Pereira, conhecido também como Rusticão, dada a sua falta de gentileza no trato social. Rusticão, fazendo jus ao apelido, comunica a Caramuru que seguia sua vida com a sua amada Catarina Paraguaçu e já numerosa família, que aquela terra onde todos viviam de maneira tribal e ancestral era dele, Rusticão. Tinha inclusive documentos lavrados em cartório para confirmar toda a história. De uma hora para outra, o casal que vivia num paraíso se dá conta da nova realidade de um país dividido em capitanias. Caramuru passa a ser dono de um terreno que começa no Rio dos Seixos, hoje um lugar imundo, trajetória de esgotos, e que ia até a ponta do Farol da Barra. A essa altura, Caramuru e Paraguaçu já viviam por ali há cerca de 32 anos. O regime de capitanias hereditárias, como sabemos, não deu certo. Afora as capitanias de Pernambuco, São Vicente e São Paulo, que prosperaram, as outras iniciativas foram um fracasso. Em 29 de março de 1549, desembarca na Baía de Todos os Santos o primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Souza. Ele vem acompanhado de embarcações que transportavam uma comitiva pronta para fundar, sob ordens do rei de Portugal, a cidade do Salvador, a primeira capital do Brasil. Tomé de Souza tinha consigo a planta da cidade. Paraguaçu e Caramuru testemunharam a chegada de Tomé de Souza e os demais portugueses. Tomé de Souza não quer saber dos serviços de Caramuru. Então, uma referência inquestionável aos navegantes que se aventuravam pela costa da região. Um reconhecimento confirmado em vários mapas franceses da época que chamavam a atual ponta do Farol da Barra de Ponte de Caramuru. Muito chique isso. Caramuru não participa do novo modelo de governo e cai no esquecimento depois de muitos anos de serviços prestados aos exploradores europeus. O português que deu origem à primeira família de brasileiros morre em 5 de outubro de 1557 e deixa para a história uma numerosa descendência. Catarina Paraguaçu, muito devotada ao marido, aos filhos e à igreja, morre muito tempo depois, na década de 1580. Ela deixa em testamento, existente até hoje, bens para o mosteiro de São Bento, o primeiro mosteiro beneditino da América, fundado em 1582. Os restos mortais de Paraguaçu e Caramuru foram enterrados lado a lado na igreja Nossa Senhora da Graça. Catarina Paraguaçu, uma indígena, uma mulher brasileira admirável. Essa foi a história dela. A pequena Igreja da Graça em Salvador é uma das mais antigas do Brasil. Começou em 1535 com uma visão da índia Catarina Paraguaçu e os seus restos mortais repousam na igreja até hoje. Abriga a memória também da jovem Júlia Fetal, que viveu uma história que chocou o Brasil em meados do século XIX. Essas e outras histórias você vai ver no vídeo de hoje do canal Chegando Junto. Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio do canal Chegando Junto. Se você já é inscrito aqui do canal, você conhece a história de Caramuru, aquele náufrago que chegou ao Brasil por volta de 1510, antes mesmo da fundação de Salvador. Aqui ele conheceu uma índia chamada Paraguaçu, uma relação que ficou muito célebre e que já virou até filme. Em 1527, Caramuru e Paraguaçu viajaram para a França, onde se casaram na igreja de São Vicente de Saragosse. Lá, Paraguaçu também foi batizada e recebeu o nome de Catarina do Brasil. Já de volta ao Brasil, Catarina teve uma visão. Ela sonhou que uma nau tinha naufragado com muitos homens mortos e entre eles uma única mulher,
com uma criança no colo. E não é que esse naufrágio aconteceu mesmo? Em 1535, a nau espanhola Madre de Deus afundou numa praia da Baía de Todos os Santos. E quem apareceu para ajudar os sobreviventes foi Caramuru, e ele achou entre os destroços uma imagem de Nossa Senhora com Jesus criança no colo. Paraguaçu logo identificou a imagem como a mulher da sua visão, dando a ela o nome de Nossa Senhora da Graça. Assim, em 1535, Caramuru e Catarina começaram a construir uma capela para abrigar a imagem, sendo depois denominada de Igreja da Graça. A igreja sofreu reformas de ampliação no século 17 e 18, deixando com o aspecto que tem hoje, com a fachada barroca e o altar no estilo rococó. No teto da nave tem uma pintura chamada O Sonho de Paraguaçu, do artista baiano Manuel Lopes Rodrigues, de 1871. Catarina Paraguaçu faleceu em 1589 e foi sepultada nessa igreja, tendo seus restos mortais descansando aqui até hoje. E a imagem de Nossa Senhora, que ainda hoje está no altar, foi a mesma achada por Caramuru no naufrágio. Ela já tem mais de 480 anos. Um detalhe curioso é que em 1921 essa imagem foi restaurada por um escultor chamado Pedro Ferreira. O problema é que o escultor não tinha formação em restauração e ele alterou a imagem original, deixando ela mais moderna. Antes de morrer, o escultor deixou um documento desabafando sobre o seu arrependimento de ter descaracterizado a imagem original da santa. Que lindo, não é mesmo? Esse conhecimento, esse resgate histórico das nossas origens, como é importante para que a gente entenda de onde viemos e o que somos capazes como povo. Até a próxima, então.